fazer a mesma coisa como eu tenho feito nas aulas anteriores, contexto e texto, né? Então, vamos começar. Espera aí, deixa eu abrir aqui para uma pessoa. Então, começando agora pelo livro dos Provérbios, né? Nós podemos ver que Provérbios, na realidade, é uma coleção, né? É uma coleção de 9 compilações. São 9 momentos na história que vai acontecer desde Salomão até. Vocês lembram daquela história deuteronomista, história do cronista, né? Essas compilações vão entrando a cada época de acordo com aquele tempo, né? Então, são sentenças de datações diferentes, num espaço aí de 400, 500 anos, mais ou menos, que foram reunidas e atribuídas a Salomão como autor dela, né? Que Salomão era o pai da sabedoria, né? Ele é um livro sapiencial, e o livro dos Provérbios, ele é o livro mais antigo dos sapienciais. Podemos dizer que dos sapienciais ele é o mais antigo. Interessante que na Bíblia hebraica chama ele de Provérbios de Salomão. Na Bíblia grega e na Bíblia latina, que é a Bíblia conhecida como Septuaginta, né? A Bíblia Septuaginta, chama ele de Parábolas Salomônicas. E ele também são conhecido como Massal. Massal é M-A-S-A-L, né? Massal, que pode se chamar, traduzindo, né? São comparações. Traduzindo do hebraico, pode ser comparações, né? Então, Salomão viveu de 990 a 931 a.C., morreu com 59 anos aproximadamente. Então, daí você tem uma ideia de quanto tempo começaram a aparecer esses provérbios, né? Só que eles vão se estender até a volta do povo para o exílio. Então, é um tempo distante, né? Então, vamos começar a falar desse contexto, né? O que vem a ser um provérbio, né? Então, o provérbio é uma frase curta, muitas vezes tem ritmo e rima que vale por muitas vezes. Não sei se vocês já viram no metrô isso, mas tem um garotinho que fica andando no metrô, ele fica fazendo provérbios, ele olha para a tua cara e faz um provérbio ali na hora. É interessante o garoto, é fantástico. Aí o pessoal bate palma, dá um trocadinho para ele, mas eu acho a criatividade dele assim fantástica, né? Muita gente se assusta, a gente fica olhando sério para ele, mas ele continua, né? Então, o provérbio ele expressa assim uma verdadeira colhida, né, da experiência humana, né? E da observação atenta da realidade. Então é como aquele garoto, ele está andando dentro do metrô, está olhando as pessoas, está olhando as coisas e vai soltando a criatividade dele. Então, por exemplo, em vez de fazer longos discursos sobre a influência das boas ou más companhias, você pode arrematar com um provérbio. Por exemplo, meu pai falava isso muito quando era criança: dize-me com quem andas e eu direi quem és. Então, é conhecidíssimo da gente. São provérbios, né? Que vêm, e a Bíblia está lotada desses provérbios. Então, a gente pode ver o ritmo e rima deste agora, né? Que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Também é conhecidíssimo. Mas isso são provérbios que vão batendo na vida da gente. Ou esse outro: osso duro de roer, caldo bom há de fazer. Então, existe tonelada de provérbios, né? Então, isso é um provérbio. Então, o provérbio ele é uma realidade da vida, ele está na vida, é criado pela cultura humana, de acordo com a nação, e naquela época já existia isso. E aí perguntamos, quem criou os provérbios, né? Uma outra pergunta. Então, os provérbios são como cristais, né? Ele não nasce da noite para o dia, mas eles são fruto da observação atenta da realidade ao longo dos séculos que vão passando de geração em geração. Então, quem mora no interior, quem mora na roça, vê a humildade daquele povo, eles têm provérbio para tudo, né? É muito interessante isso. Então, acaba sendo fruto da sabedoria popular e não tem outro autor a não ser o próprio povo. E esses provérbios eles podem ter sido trabalhados, burilados por peritos, mas seus criadores é o povo, as pessoas.
que observam atentamente o cotidiano da vida. Então, algumas pessoas, nós vamos ver uma figura que vai aparecer, está até aqui atrás da minha imagem, um sujeito chamado Coelet. Coelet é a sabedoria, é o chamado de Salomão. Coelet é o cara que escrevia as coisas, que anotava as sabedorias populares, né? Então, quem descobriu o vermelhidão do amanhecer é sinal de chuva durante o dia. Então, é impossível dizer, né? Então, só pode dizer que é fruto de muita observação e experiência de vida. E esses provérbios, eles, em todas as culturas, acontecem. Eu botei uma listinha para vocês, não vou ficar citando todas, né? Mas, assim, de provérbios portugueses, provérbios chineses, que são do dia a dia. Por exemplo, um português, a ocasião faz o ladrão, que quer chamar, nos convidar à honestidade. E eles têm lá também, vocês podem ver, falando de gratidão, de sorte, amizade, inveja. E temos alguns provérbios chineses. O fracasso é a mãe do sucesso, é um deles. Mas tem vários provérbios. Então, o chinês gosta muito disso. Então, esses provérbios é fruto de compilações de alguém que observa a sabedoria popular. E existem também provérbios preconceituosos, né? Por trás de um provérbio sempre vai existir uma cultura, que ela pode ser preconceituosa ou não. Então, o provérbio é um modo de expressar a cultura do povo. Então, provavelmente, nós conhecemos provérbios preconceituosos a respeito de mulheres, a respeito de negros, a respeito de indígenas e outras coisas mais, né? Então, o livro dos provérbios, há sentenças que nos revelam preconceitos contra as mulheres estrangeiras. Por exemplo, eu não anotei para vocês, não botei o trecho, mas o provérbio 2:16, no capítulo 2, versículo 16, vai dizer assim: ela te salvará da mulher estrangeira. Quem é ela que te salvará da mulher estrangeira? A sabedoria. Então, nós estamos falando, é sempre a sabedoria que está por trás. A sabedoria que é mãe de todas as coisas. A sabedoria vem de Deus. Então, ela te salvará de todas as coisas. Te salvará da mulher estrangeira. Te salvará da mulher infiel, que diz a palavra sedutora. Então, ele está querendo falar mal contra as mulheres, quer dizer, está falando mal das mulheres estrangeiras. Boas são as mulheres hebraicas, boas são as mulheres que vivem da lei, boas são as mulheres que pertencem à raça, as mulheres que seguem o templo, as mulheres que seguem o culto, essas são boas. Então, essa, para vocês verem, e Jesus Cristo vai mudar tudo isso, que a gente vai ver quando chegarmos ao Novo Testamento, né? Então, continuando ainda dentro desse contexto do livro dos Provérbios, nós podemos ver como os provérbios funcionam, né? Então, além deles serem bem construídos, compactos, concisos, muitos provérbios na Bíblia ele tem uma técnica salomônica, porque eles são atribuídos a Salomão, né? Então, eles têm divisão em duas partes, sendo que a primeira parte vai afirmar uma verdade e a segunda parte ela pode ser atribuída em três formas, sendo a segunda parte um oposto da primeira, ou uma segunda parte que completa ou afirma praticamente a mesma coisa com outras palavras, né? Isso significa que a segunda parte pode ser modificada ao sabor de quem escuta e tem experiência. Vamos ver três exemplos usando a primeira parte, o mesmo trecho, né? Por exemplo, um provérbio que a segunda parte vai afirmar o oposto da primeira. O honesto será bem-sucedido, o desonesto fracassará. Quer dizer, uma complementa a outra. Então, o segundo, o provérbio em que a segunda parte vai completar a primeira. Então, o honesto será bem-sucedido. Os seus empreendimentos não fracassarão. E tem uma terceira maneira de provérbio em que a segunda parte vai afirmar praticamente a mesma coisa, mas com a mesma coisa com outras palavras. Por exemplo, o honesto será bem-sucedido, mas sua honestidade lhe garante sucesso. Quer dizer, ele falou praticamente a mesma coisa. Então, tudo isso são para nós frutos de quê? Da sabedoria popular.
não tem outro autor a não ser quem? O povo. Então, o povo de Deus é que manda. O povo de Deus é que segue. A gente está vendo desde a história que nós começamos, quem teve comigo de Sagrada Escritura 1, está vendo desde a história do Gênesis, Deus cria um povo e quer que esse povo esteja a seu caminho. Mas os homens não querem assim. Os homens querem enveredar por outros caminhos. E a mesma coisa vai acontecer com a sabedoria. A sabedoria, ela emana do povo. O povo é que vai pedir a sabedoria. Deus vai dar sabedoria. No Novo Testamento, isso vai mudar. Isso vai mudar. Então, como está organizado esse livro dos Provérbios, se nós começarmos a olhar, né? O livro dos Provérbios é, na verdade, uma coleção de provérbios. Você vai abrir, nós vamos ver quando entrarmos no texto, tem provérbio para toda coisa que você possa imaginar. Então, a ordem que os capítulos aparecem, ele não corresponde à data em que surgiram. Então, em outras palavras, a parte mais antiga do livro é o capítulo 10 ao capítulo 22, que são justamente a grande coleção atribuída aos provérbios de Salomão, que são atribuídos a ele, mas também ninguém sabe, mas são os mais antigos, né? Então, o começo do livro, até o final do capítulo 9, ele é bem detalhado, ele é o mais recente e foi posto no início para servir de introdução. Então, ele tem diversas recomendações, com escrito, e deve ter sido escrito em torno do ano 200 antes de Cristo, mais ou menos. Então, se você vê, Salomão viveu no ano 900, depois ele teve no reinado, até que o reino foi destruído, e isso tudo foi se alastrando até o exílio da Babilônia com a história de deuteronomista. Depois temos a história do cronista que volta, depois temos a invasão do helenismo. Nós vamos chegar mais ou menos ano 200, onde vamos ter esses últimos provérbios, que na realidade vão ser a introdução do livro. Então, eles não têm uma data fixa. E para a gente fechar essa parte do contexto, vamos ver qual a importância desse livro dos provérbios para o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento vai citá-lo umas 20 vezes indiretamente e mais de 10 vezes diretamente. Então, além disso, não se deve menosprezar o fato de que vários autores do Novo Testamento, como Jesus, é apresentado como a sabedoria de Deus. Então, essa que vai ser a grande mudança, porque aqui a sabedoria emana do povo. Mas ali você vai olhar, a sabedoria vem de Jesus. Jesus vai ser a sabedoria de Deus. Então, entre eles, Paulo, o Evangelho de João, vão falar isso abertamente. Buscai a sabedoria, quer dizer, buscai Jesus. Nós vamos ver, quando tivermos no texto, algumas comparações. Então, os capítulos do livro dos Provérbios, eles não estão em ordem cronológica. Então, eu estava falando, nós temos aquela parte salomônica, que foi escrita mais antigamente, temos a parte introdutória, que foi escrita antes. Então, como é que eu devo abrir o livro do provérbio para ler? A ordem, não se preocupe, a gente pode seguir a ordem sequencial que está o livro, pois foi assim que pensaram aqueles estudiosos judeus que deram o formato final e que faz parte do cânon da Bíblia. Então, ele faz parte do cânon, foi definido dessa maneira, e assim que ele tem que ser. Então, nós vamos ver agora, a partir de agora, o texto dessa coleção, dividida em 9 compilações, que nós podemos abrir aqui e vamos ver essas compilações nos provérbios, né? Espera aí, está entrando gente aqui, um minutinho. Então, nós temos essas compilações que estão divididas dessa maneira, de sentenças, de origem, com datações diferentes, reunidas e atribuídas a Salomão. Então, nós temos um título geral, tá? Que vai ser o primeiro capítulo, faz só uma pequena introdução em 7 versículos. Aí nós vamos ter um prólogo. Esse prólogo, que vai passar do capítulo 1 ao capítulo 9, são recomendações da sabedoria que o povo deve seguir. Então, existiu uma sabedoria que vem de Deus e o povo vai adquirir essa sabedoria. Depois nós vamos ter a grande coleção salomônica, que vai pegar do capítulo 10 ao capítulo 22, que são tratados de morais sociais, como viver em sociedade.
Depois tem uma segunda parte, isso vai do capítulo 10 ao 15. Depois nós temos uma segunda parte, que vai do capítulo 16 ao 22, que é um manual para a formação de altos funcionários da corte. Então, é a coisa que emana de Salomão. Depois nós temos a coleção dos sábios, que vai do capítulo 22 ao 24, que é atribuída assim como a parte mais antiga do livro, ela é chamada de a sabedoria de Amenomepe, que ela serve para a formação dos diplomatas. Na realidade, ela vai trazer de manuais de povos estrangeiros que já deviam ter essas sabedorias, e são compilações que vão ser utilizadas na Bíblia, escrita por um autor hebraico. Depois nós vamos ter, no capítulo 24, trechinho do versículo 23, uma pequena coleção de sábios, né, que vão falar alguma coisa. Voltamos a uma segunda colocação de coleção salomônica, do capítulo 25 ao 29, que vai falar da vida social e governo. Depois nós vamos ter uma palavra de Agur, que são 14 versículos, que é um estrangeiro que entra e eles pegam uma mensagem estrangeira que vai adaptar a linguagem do livro. Nós vamos ter provérbios numéricos, trabalhar com números, é muito interessante isso, capítulos 15 a 33. Nós vamos ter umas palavras de Lamuel, no capítulo 31, que é uma mãe estrangeira que vai educar o filho como se governar com justiça, e nós vamos ter o final dele falando como é uma perfeita dona de casa. Bom para as mulheres aí, capítulo 31, dos versículos 10 a 31, tem muita coisa de sabedoria. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nisso. Então, como eu estava falando, aqueles capítulos, as recomendações da sabedoria, capítulo 1 a 9, ela tem essa distribuição. Por exemplo, como fugir dos maus companheiros, como discursar aos indiferentes, como devemos agir com sabedoria contra as más companhias, e vai por aí afora, como escolher a sabedoria, a história do preguiçoso e da formiga, como ser insensato, 7 coisas abomináveis, e vai, a sabedoria criadora, o convite supremo, a sabedoria hospitaleira, como agir contra os zombadores, a senhora insensatez. Então, são vários versículos que vale a pena vocês darem uma olhada e olharem para a vida de vocês, refletirem, ver o que pode ser útil, vocês rirem até alguma coisa que não tem nada a ver com vocês, né? Vamos agora passar parte por parte dessa história, desse livro, né? Então, a gente começa a ver, falando da sabedoria. Então, se você quer definir o que é sabedoria, se nós olharmos o livro de Jó, que trabalhamos na semana passada, o temor de Yahvé é o princípio do conhecimento. Vocês lembram que eu falei bastante disso? Deus, Yahvé, confia em Jó por causa da sua fidelidade. E ele quer confiar em cada um de nós por causa da nossa fidelidade. Então, se nós tememos a Deus, não temer aos homens, mas tememos a Deus, não é ter medo de Deus, mas respeito, obediência, seguir os mandamentos. Seja feita a vossa vontade e não a minha vontade. Esse é o verdadeiro caminhar. Então, esta é a parte mais nova do livro que eu já falei, né? Deve ter surgido depois que os judeus regressaram do cativeiro da Babilônia, mais ou menos em 538, já vimos isso. Então, a partir do exílio, não existe mais a figura do rei. Então, e poucos são os profetas. Então, como poderá o povo governar sem a presença de liderança desses personagens? É interessante como é que eles vão usar. Então, eis que vai surgir uma proposta ousada. O povo saberá se governar mediante a posse de quê? Da sabedoria, que é o fruto da experiência histórica. Então, o povo vai olhar para trás. Lógico, isso aqui, se você olhar para o nosso mundo hoje, a maneira que nós temos a nossa política, as nossas constituições no mundo inteiro, você sabe que isso não se aplica. Mas essa foi uma maneira deles encontrarem uma saída, porque o povo pediu um rei, quebrou a cara. Aí o povo agora não quer mais o rei.
Então o povo vai pedir a sabedoria. Mas aí a gente começa a olhar o passado, o povo poderá se autogovernar. Olha que interessante, nós estamos no Antigo Testamento, eles pedem para você olhar o passado. Agora, no Novo Testamento, o que, que o Papa pede para a gente? É para olhar o passado? Ou para nos colocarmos em saída, olharmos para frente, buscar novos caminhos? Então, reflitam a mensagem do Antigo Testamento e a mensagem do Novo Testamento. Então, a sabedoria, ela vai se tornar uma espécie de líder que vai conduzir cada pessoa e todo o povo à posse de quê? A vida. Sabedoria é vida e não morte. Ninguém prega a morte, prega a vida. Talvez seja por isso que esses textos vão aparecer como se fosse um pai falando para o filho. Então, é uma experiência do passado iluminando a caminhada do presente. A Bíblia tem. Nossa, o hebreu usa muito. Até hoje, o hebreu, no Shabá, eles rezam lembrando o povo que saiu do exílio. Eles lembram o passado para viver bem o futuro. Então, onde está a sabedoria e como alcançá-la? Podemos dizer assim, onde está essa sabedoria, né? Ela está com Deus, está junto de Deus. É sua maior característica e até se confunde ou identifica-se com ele, né? Então Deus, ele é a sabedoria. Se você quer viver sabedoria, vive em Deus. Se acalme em Deus. Traga Deus para o seu interior. Quem foi que deu o maior exemplo disso para nós, que nós temos, rezamos no início da oração? A Virgem Maria. A hora que ela diz o sim, aquele sim foi um sim de sabedoria. Para ela estar, trazer o próprio Deus dentro do seu ventre e caminhar. E o que, que ela faz? Ela se coloca logo em saída. Ela vai para a casa de Isabel. E depois ela fica tão maravilhada que ela vai rezar aquele oração do Magnífico. O Senhor fez em mim maravilhas. E depois ela caminha na vida pública, vai ao pé da cruz, a mãe que sofre, a mãe que vê o filho ressuscitar, e a mãe que vai para a solidão, a soledade de Maria na casa de João. Então, todo esse caminhar, isso é sabedoria. Todos nós passamos por isso. Então, ele é, portanto, quem pode concedê-lo aos humanos? É ele, só Deus pode conceder. Deus nos dá sabedoria desde que estejamos com Ele. O Deus se revela a cada um de nós e nós precisamos aceitá-lo, estar com Ele. Precisamos vivê-lo, experimentá-lo, experienciá-lo. Então, para adquirir, a pessoa precisa ser humilde e pedir a sabedoria a Deus. Nós vamos ver em outros trechos aqui de alguns versos dos provérbios que não tem nada a ver. Então, pedir humildade. Então, a sabedoria é portadora de vida. Olha o que diz para a gente, Provérbios 3,16. Vai dizer assim: longos dias estão em sua mão direita, e em sua esquerda, riqueza e honra. Então, na sua mão direita, olhe para a sua mão direita, você vai ver longos dias. Viver muito com riqueza e honra. E depois, com a sua mão esquerda, as alegrias do sábio. É a certeza de que você está em Deus. Olhar para uma mão e olhar para uma outra. Então, quem possui terá honra e se tornará uma pessoa sábia. É assim que ele caminha, né? Então, a sabedoria, ela tem um rival. Ela tem um rival chamado loucura, insensatez, que fica nos... Assim como Jó tinha o Satã, os amigos, Eliú, que atrapalhavam ele, a sabedoria também ela vem sobre nós para isso. Ambas convidam o ser humano para que as aceitem como companheiras de vida. O que você vai escolher? A sabedoria ou a insensatez? A opção é nossa, né? Então, nós vamos ver que tudo isso, a insensatez, né, torna insensata a pessoa que lhe dá ouvidos, pois só pode dar o que tem aquele que é. Então, também a sabedoria vai abordar e convidar as pessoas, dando-se a quem acolhe e tornando-se essa pessoa sábia. Então, nós todos seremos sábios se tivermos
esse olhar para Deus, se trouxermos Deus para nosso coração, se vivermos Deus na nossa vida. Olha o que diz o Provérbios 9, 4, 6, vai dizer para a gente assim: quem é simples, vem aqui. Ele não pede quem tem muito, quem é simples. A quem é sem entendimento, ela diz: vinde e comei de meu pão, bebei o vinho que preparei, abandonai a insensatez e vivereis, andai pelo caminho da inteligência. Então, a sabedoria é hospitaleira. E interessante que Jesus repetirá no discurso do pão da vida: quem vem a mim não sentirá fome, né? Quem vem a mim não sentirá fome. Então, para você ver como é que Jesus ele utiliza de um provérbio: quem vem a mim não sentirá fome. Praticamente usando um pouco dessa sabedoria, com outras palavras, né? Vinde e comei o meu pão. Vinde e comei o meu pão. Aí Jesus vem e atualiza: quem está com ele não sentirá fome. Então, a sabedoria finalmente pode ser identificada da seguinte maneira: o sentido da vida que Deus escondeu em cada coisa ou ser foi Ele que criou. Olhar para a tua vida, olhar para as coisas criadas, pela natureza, pelo mundo, pelas pessoas, tudo. Então, a criação é uma grande caça ao tesouro. Em outras palavras, o desafio que se põe ao ser humano é descobrir o porquê de cada coisa. Não ficar recriminando, mas descobrir, a pessoa se torna, quer dizer, descobrindo essa beleza, a pessoa se torna sábia e encontra um pedacinho de Deus em cada coisa criada. Quando você descobre isso, você vai olhar para a tua vida e você: nossa, eu preciso em tudo amar, em tudo servir. Dar uma direção de vida. Eu preciso dar uma direção à minha vida, uma direção ao meu trabalho, uma direção que me faça feliz. Eu posso amar, ser feliz. Isso é sabedoria. A sabedoria é essa busca, é esse estar em Deus. Então, ela é vida. Então, quando a gente está deprimido, está amuado, está triste, isso não é vida. Isso é insensatez. Então, deu para entender como é que começa o livro dos Provérbios, um livro que foi algo escrito lá século terceiro, talvez antes de Cristo, já trazendo essas novidades. E aí vamos começar, acabamos essa introdução, vamos agora voltar no tempo e pegar as coleções salomônicas, né? Que vai, a primeira coleção, que vai do capítulo 10 ao 15, é uma coleção de provérbios que parece organizada no tempo em que Josias era o rei de Judá. Nós vimos aquela história de Josias, né? Mais ou menos, está lá no livro dos Reis, capítulos 22, 23, está ali o período. Então, esse rei formou o país, né, do ponto de vista político, religioso, e foi lá que ele achou o livro do Deuteronômio, que vai dar origem àquela história deuteronômica que nós vimos. Né? Então, por isso, a motivação religiosa desses provérbios, quer dizer, eles foram encontrados pelo rei que era temente a Deus, que tinha escritos nos rolos, e tudo isso vai fazer com que esses provérbios eles sejam influentes na vida. Então, na realidade, ele vai ser como se fosse um pequeno tratado de moral social, ou seja, vai trazer orientações de como viver honestamente em um ambiente de muita injustiça. Muitas vezes ele acaba sendo lei para a gente. Então, ele, na realidade, se nós pegarmos os provérbios, eles são muito úteis para os dias de hoje, como nós estamos vivendo esse mundo com bastante injustiça, a gente vê tanta coisa errada acontecendo, só ligar a televisão que dá uma depressão na gente, prefiro nem ligar. Então a gente começa a ver isso. Então o tema central será o conflito entre o justo e o injusto. Como vemos frequentemente, isso vai se repetir nos Salmos. Nós vamos ver isso quando for falar dos Salmos. Então é aqui que encontramos provérbios curtos, provérbios de duas partes, como foi dito anteriormente, que tem uma parte, que tem uma segunda que fala ao contrário, uma segunda que acrescenta, ou uma segunda parte que vai falar de uma outra maneira. Então eu vou fazer algumas citações rápidas aqui de alguns provérbios para a gente. Por exemplo, o provérbio
De nada servem os tesouros mal adquiridos, mas a justiça vai levar à morte. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrece. A integridade dos homens retos os guia. A perversidade dos traidores os arruína. Então, assim como a justiça é para a vida, quem segue o mal é destinado à morte. Bem típico, né, esses provérbios, né? O justo é guia para seu próximo, mas o caminho dos ímpios os faz desviar. A justiça engrandece uma nação, mas o pecado é a vergonha dos povos, né? Ai de vós agora. Olha só que Jesus vai falar em Lucas, né? A justiça engrandece uma nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. Aí Jesus vai dizer em Lucas, capítulo 6, 25. Ai de vós agora que estáis saciados, porque tereis fome. Né? Jesus fala isso, então, se você já está saciado, vai ter fome, mas como? Porque o pecado é a vergonha dos pobres. Então está tudo ligado ao provérbio. E o temor de Javé é a escola de sabedoria. Antes da glória está a humildade. Olha que bonito, isso aqui serve para a gente fazer reflexão. Humildade, sabedoria, o temor de Javé. Tudo isso nós já falamos no contexto, está se confirmando agora. Agora vamos pegar a segunda coleção salomônica, quer dizer, ainda na primeira coleção salomônica, a questão dos altos funcionários, né, o que ele fala, que vai do capítulo 16 ao capítulo 22. Então, é uma coleção que tem as mesmas características da coleção anterior, mas a finalidade dela é a formação dos altos funcionários da corte, ensinando-lhes o discernir a justiça, como julgar, como trabalhar, como agir com o povo. Então, nós podemos ver alguns desses provérbios. É melhor o pouco com honestidade do que grande rendimento sem equidade, né? Sem julgamento, sem juízo. Depois, um presente é como um talismã para quem o possui. Para onde quer que se volte, tem sucesso. Quem paga o bem com o mal, terá sempre a desventura em sua casa. Para que serve o dinheiro na mão do insensato? Para comprar sabedoria? Mas ele não tem entendimento. É o famoso corrupto, né? Não é bom favorecer o ímpio, fazendo injustiça ao justo no julgamento. O violento deve ser punido. Se o poupas, tu o incitas a recomeçar. Quem maltrata o pai e expulsa a mãe é um filho que vergonha e desonra. É alegria para o justo que seja feita justiça, mas é um terror para os malfeitores. Mais vale o bom nome do que grandes riquezas, e ser estimado é melhor que a prata e o ouro. Então, tantos provérbios, eu peguei alguns, mas se vocês abrirem a Bíblia de vocês, vocês podem achar outros que talvez toque até vocês nos dias de hoje. Então, são linhas soltas, palavras soltas, que vale a pena uma lidinha e descobrir. Você vai no título e vê o que vai estar contido no subtítulo. Depois nós temos ainda uma quarta parte nessa sequência do livro dos Provérbios, que é voltado para a formação de diplomatas. Então, é uma sabedoria salomônica, falou para o povo, falou para os altos funcionários, agora vai falar aos diplomatas. Capítulos 22 a 24, né? Então, esta é a parte mais antiga ainda do livro, que pode ter origem em Salomão. Aí voltamos lá aos anos 900 a.C. Baseia-se em um livro sapiencial do Egito, chamado A Sabedoria de Amenenope, que data de 3.000 anos antes de Cristo. Então, eu tive a graça de ir no Egito até uns 10 anos, aí eu já falei com vocês, é super interessante você ver a cultura, quando você entra no museu daquele povo, como muita coisa se reflete na Bíblia. Você fala assim, caramba, parece que alguém copiou de algum lugar, né? Eu já falei com vocês que Maria, mãe de Deus, foi definida como dogma, mas já existia a Maria, existia uma Maria, não, existia uma mãe de Deus, que era Diana, que o povo grego já dizia. Então, uma coisa vai orientando a outra e vai fazendo. Então, isso tudo mostra a força do Espírito Santo agindo na história. Então,
Na realidade, esses versos vão servir para a formação de diplomatas. São cerca de 30 provérbios de tamanhos e variados que não respeitam a técnica do provérbio salomônico, que eu falei que pode ser uma contradizendo, uma acrescentando e etc. Né? Então, alguns exemplos que eu coloquei para vocês aqui, que eu vou ler aqui rapidinho. Não comas o pão quem tem olhar maldoso, nem deseje suas gulodices, porque como pensa dentro de si, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e terás desperdiçado tuas palavras gentis. Depois um outro provérbio, não te alegres pela queda do teu inimigo, e não exulte teu coração quando ele tropeça, para não suceder que Javé o veja e se desgoste, e afaste dele a sua ira. Vocês lembram da retidão de Jó? Que Jó, no final, ele reza pelos amigos, né? Depois, o outro provérbio, não te irrites por causa dos maus, e não invejes os ímpios, porque não haverá futuro para o malvado, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Então, o próprio provérbio diz, a gente fica aqui discutindo isso, discutindo aquilo, e Deus toma conta de tudo. Então, nós temos um quinto ponto que chamamos de acréscimos, né? Que vai pegar do capítulo 24 alguns versículos. Esses poucos versículos são um acréscimo ao que vimos no número 3, quando falamos da formação para altos funcionários. E vai falar no versículo 24, capítulo 24, 29, não digas, como fez comigo, assim lhe farei. Darei a cada um conforme a sua obra. Darei a cada um conforme a sua obra. Aí, chegando lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer em Mateus 6, 12, 14 e 15: perdoai as nossas ofensas, perdoai as ofensas recebidas. Não é assim que nós rezamos o Pai Nosso? E aqui o provérbio vai dizer, não digas como fez comigo, assim lhe farei. Darei a cada um conforme a sua obra, mostrando que nós, se tivermos sabedoria, teremos paciência, a paciência de Deus. Depois chegamos a uma sexta parte nessa caminhada, agora falando sobre a vida social e governo, de capítulos 25 a 29. É uma coleção que surgiu no tempo agora do rei Ezequias, que também foi rei de Judá, como já vimos, em outra época, né? Esse rei teve um plano ambicioso. A ideia dele era reconstruir o império de Davi, que havia sido dividido entre Israel e Judá. Então, unindo os dois reinos, né, que era o sul e norte, cuja separação aconteceu em 931. Então, ajudado por sábios da corte, Ezequias reuniu e publicou muitos provérbios que, na realidade, eles acabam sendo atribuídos a Salomão, porque o Salomão, ele é tido assim como o pai da sabedoria, né? Então, é da cultura popular e serviço do projeto político do rei a unidade nacional. O povo quer viver unidade. Então, nós temos alguns exemplos que nós dividimos em dois. Uns voltados para a vida social e outros voltados para a ética, quer dizer, a ética para governar. Então, podemos ver esses da vida social, podemos dizer o seguinte, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é uma palavra falada na hora certa. Olha que interessante essa. Põe raramente o pé na casa do teu vizinho, para não suceder que ele se canse de ti e te odeie. Quem mora em apartamento sabe bem disso, né? O que é, né? Depois, no capítulo do 25, vai dizer, desculpa, 27, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que hoje pode gerar. Então, Jesus vai falar em Lucas, né, sobre o perigo da avareza. São Tiago também vai avisar no capítulo 4, né, sobre aviso aos homens de negócio. Né? Não se preocupe, ficar se preocupando, ficar guardando tanto dinheiro, está pensando em quê? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Não, são leais as feridas feitas por amigo,
São leais as feridas feitas por um amigo, enganosos, porém, os beijos do inimigo. Olha que interessante. As feridas feitas por um amigo e o beijo do inimigo. Quem é que lembra no capítulo 26 de Mateus, 26, capítulo 26, 49, quando alguém vai lá dar um beijo no rosto de Jesus? Judas, né? Que o traiu. Já estava lá o provérbio já dizendo essas coisas. Depois nós vamos ver a ética para governar, né? Ainda tinha mais esse, o 27 aqui que eu pulei, né? Como um rosto é diferente do outro, assim os corações humanos também são diferentes entre si. A gente sabe disso, né? Depois, agora, voltando para a ética de governar, então, por causa dos delitos de um país, multiplicam-se os tiranos. Olha que interessante. Mas com o homem inteligente e sábio, a ordem se mantém. Ai, meu Deus do céu, seria bom que aparecesse esse homem inteligente e sábio, né? Vamos ver se um dia. Eu ainda acho que eu não vou ver, não. Mas vamos deixar para lá. Depois nós temos provérbios de quem rouba do pai e da mãe e diz não é pecado, é companheiro do bandido. Depois o 29, quando dominam os justos, o povo se alegra, mas quando governam os ímpios, o povo geme. Então o rei julga os fracos com equidade, consolida seu trono para sempre. E assim vai. Vocês podem abrir lá, descobrir muitas coisas interessantes para a gente olhar a nossa realidade no dia a dia. Depois nós vamos ver um sétimo ponto ainda nessa questão dos provérbios, é a sabedoria do estrangeiro Agur. É algo que vem de fora, trazendo que vai permear o capítulo 30. Então, é uma coleção de autoria de Agur, que é um sábio estrangeiro, uma tônica que foi importada, né? O tema central desse Agur vai ser o fascínio de quem contempla o universo e a perplexidade diante da injustiça que massacra os pobres. Então, vamos ver o que ele vai dizer em Provérbios, do versículo 1 e 14, que eu vou ler aqui para vocês. Máximas de Agur, filho de Jacens de Massa. Este homem diz: estou cansado. Deus, estou cansado. Deus, e desfaleço. A gente cujos dentes são espadas e cujos molares são facas, para devorar os humildes, eliminando-os da terra, e os pobres no meio dos homens. Então, depois nós vamos ver Jó falar isso no capítulo 9 sobre a esperança e provação, o que o Jó sofreu, né? Aqui esse homem prega justamente o contrário, a gente eliminando da terra os pobres. E Jó, ele tem esperança na provação. Nós vemos um Papa Francisco escrevendo uma Fratelli Tutti, uma Laudato Si, tocando todas essas palavras que basicamente estão aí nessa sabedoria do estrangeiro Agur. E depois chega um outro, oitavo ponto, são alguns provérbios numéricos, que é interessante também para quem gosta de mexer com números, né? É uma pequena coleção de provérbios, que são alguns versículos apenas, a maioria deles conhecidos como provérbios numéricos, né? E que é a sequência de 4 coisas que pretende chamar a atenção para a última, que é a mais importante. Então, são sempre 3 coisas que vai refletir uma quarta. Então, um exemplo tirado de um rapaz apaixonado. 3 coisas me encantam e uma quarta me fascina: o perfume das flores, uma noite de luar, uma canção romântica, e aí ele termina, e a beleza da minha namorada. Uma cantada isso, né? Então, como foi dito, o provérbio numérico desse rapaz quer sublinhar o quê? A beleza de uma companheira, mas ele faz em 4 partes. Vamos ver um exemplo no livro, no capítulo 30, versículos 29 e 31. 3 seres têm um porte majestoso. Aliás, 4 caminham com elegância. O leão, o mais forte dos animais, que não foge de nada. O galo, empinado. O bode, né? O bode todo cheiroso lá, né? E o rei à frente do seu exército. Tem algum coordenador de pastoral aí que age dessa maneira, gente? A gente olha para nossas pastorais,
o galo todo empinado, o bode, o rei, você acha o rei, né? A gente vê alguns líderes nossos fazendo esse tipo de imitação, não só aqui no Brasil, mas fora do. Precisa ser presidente, precisa ser governador, precisa ser prefeito, às vezes é coordenador de pastoral, às vezes é. Que Deus nos livre desse estilo de pessoas, né? De coisas assim, né? Então a gente vai vendo tudo isso, são alguns exemplos de provérbios numéricos. E agora vamos ver a última parte, que é justamente a penúltima parte, que é a nona, né? A herança da mamãe, que são palavras de Lamuel, que é o capítulo 31. Então, é uma breve coleção atribuída a Lamuel, que é o rei de Massa, que vai mostrar o caminho que sua mãe lhe ensinou e deixou como herança para que ele governasse com integridade, com justiça. Então, muitas pessoas devem ter lembranças da mãe, lembrança do pai, que são essas heranças de provérbios. Então, a integridade se resume no cuidado com as bebidas alcoólicas, e a justiça é sintetizada na defesa dos desfavorecidos. Então, eu posso ler um trechinho aqui que vai dizer: não convém aos reis, Lemuel, não convém aos reis beber vinho, nem aos príncipes desejar bebida forte, para não suceder que, bebendo, esqueçam os seus decretos e traiam o direito de todos os aflitos. Abre a boca em favor do mudo, em defesa de todos os desamparados. Abre a boca e julga com equidade, e faz justiça ao pobre e ao infeliz. E assim vai caminhando, vai falando o livro, né? E chegamos agora na última parte do livro do, dos Provérbios, né? A 10ª parte, a perfeita dona de casa, né? Que é a Amélia, aquela era mulher de verdade. É um provérbio isso, né? Uma música antiga e está no capítulo 31, versículos 10 a 31. Então, é a última coleção do livro, é uma homenagem à mulher. Então, entendamos bem que no sentido que a mulher tenha que fazer tudo, com dupla ou tripla jornada de trabalho, não é isso. O marido na sombra é água fresca, não é isso que ele quer dizer. É uma homenagem no sentido em que a sabedoria é personificada em uma mulher, em uma esposa ideal. A gente pode dizer que Maria, mãe de Deus, é espelho da justiça, é sabedoria para todos nós, com a qual toda pessoa deve fazer parceria. Então, o poema ele é alfabético, ou seja, cada frase começa com uma letra do alfabeto. Se vocês depois pegarem a Bíblia de vocês e forem olhar, ela começa com Aleph, isso é o alfabeto hebraico, Bet, Gimel, Dalet, Re, e vai por aí afora. Cada versículo é uma letra do alfabeto hebraico. E o que vale interessante, eu vou ler aqui 3 versículos para vocês, por exemplo, que eu não notei, mas eu lembrei depois, que eu achei bonito em homenagem a vocês mulheres, né? É o versículo 10. Quem encontrará a mulher talentosa? Vale muito mais do que pérolas. Depois podemos ver o versículo 26, que é interessante também. Abre a boca com sabedoria e sua língua ensina com bondade. O versículo 28, seus filhos levantam-se para saudá-la, seu marido canta-lhe louvores. E o versículo 30, enganosa é a graça, fugaz a formosura. A mulher que teme a Yahvé merece louvor. Então, tudo vai girar em torno do temor, da sabedoria. Então, a sabedoria, na realidade, que está por trás desses provérbios, é o temor de Deus. Então, é bom lembrar que os ensinamentos dos provérbios, que nós acabamos de falar, que agora nós vamos entrar no Eclesiastes, né? Ele foi, sem dúvida, bem superado por quem? Pelo Novo Testamento, pela figura de Cristo. Porque Cristo, ele é a sabedoria de Deus. Então, a gente tem que lembrar sempre, o provérbio, eu não posso segui-lo hoje ao pé da letra, alguns deles lá, alguns até me completam no Novo Testamento, alguns eu fiz até algumas comparações com o Novo Testamento, mas a grande maioria são coisas que ficam no Antigo Testamento. Mas certas máximas que estão escritas nesses provérbios, eles vão anunciar a cada um de nós a moral que pode vir para o Evangelho.
Então, Jesus é a sabedoria de Deus, então nós temos que escutar a palavra de Jesus. E vimos que Jesus cita até alguns provérbios. Mas os cristãos devem, ao ler esses provérbios, respeitar que eram pensamentos dos velhos sábios de Israel, porque é a nossa história que está acontecendo, é a nossa história da salvação que está acontecendo, ok? Então, assim terminamos o livro dos Provérbios.